O Pedro convocado para a seleção, Everton Ribeiro, Arrascaeta, é outro peso, velho. Aí só faltou aí da cavalaria só o Gabigol, que já foi chamado também. Os jogadores que estão aí. E que o Tite deixou claro que ainda pode ir pra Copa. Essa é a conversa fiada do Tite também. Você acha que é lorota? Gabigol já tá fora da Copa? Eu falei antes. Você falou. Que isso? Que revolta é essa? Não, mas Marcão, eu não fico com aquele. Eu falo pra ti, O Marcão é o cinegrafista que fica dando gargalhada dele, que ele fala no meio do programa Marcão, ninguém sabe. O Marcão tá é o ali, Marcão que fica dando gargalhada. Pô, eu vou te falar, aquele negócio tem chance. Como foi que ele falou? Se não tiver machucado. Não, que ele falou se não tiver num alto nível e se tiver lesionado, eu não vou levar. Lógico, não vai pra Copa. É porque ele fez isso na outra, ele levou alguns lesionados. Ele nunca vai falar, esse não vai, mas o Gabigol não vai. Né? Até a hora mas aí eu faço uma pergunta pra vocês. E na minha seleção, você sabe que eu boto ele titular. Sei, o cara que faz gol, pra mim Você colocaria ele como titular na sua Copa do Mundo. Na minha. Agora, uma pergunta que eu faço. Se o Gabigol destrói na fase final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Parabéns pra ele. Você acha que ele não tem chance? Aí eu já vou contra. Eu acho que tem. Pressão popular, cara. O Everton Ribeiro joga demais, meu parceiro. Parabéns, também não vai. Ele foi convocado agora pros amistosos. Vai vir pra Copa, quem vai? Vai. Você acha que o Everton Ribeiro também não vai? O Coutinho tá lá sentadinho na cadeirinha, só esperando. O Coutinho e o Gabriel Jesus vão. Lógico. Coutinho vai. Mas acho que tem chance do Everton ir junto. Entre os 26, né? Eu acho que tem também. Mas ele tem que sair dos atacantes, viu? Ou não levar outro lateral direito. Agora, Gabigol joga muito. Semifinal e final de Copa do Brasil. Joga muito final de Libertadores. O Tite vai sofrer uma pressãozinha. Eu vi. O Dudu foi o melhor jogador da América. O Bruno Henrique voando. Eu vi esse cara tudo. Jogou demais. Jogando muito. Vê se foi chamado. Rafael Veiga, em certo momento, não é que... antes, agora não, agora tem que ir pra Copa. Naquela época lá, dá uma chance pro cara pra ver. Não teve essa chance. O Pedro é o... O Pedro tá garantido, né, então, mas essa seria como é, professor? A bunda nova? Você lembra da bundinha que eu falo aqui sempre. Você fala que sempre tem uma bundinha nova no avião. No avião. Quer dizer, eu acho que o local já está reservado. Parece no Pacaembu, recuando. A história é bonita, né? Como diz o Mauro Betting, é uma coisa muito rica, eu concordo. Tinha uma cadeira no Pacaembu, aquela antiga cadeira do Pacaembu, os mais jovens não lembram, mas os mais rodados lembram. Cadeira de madeira, né? Estava o nome do Dr. Paulo lá. Mesmo que ele não comparecesse ao jogo, tinha a cadeirinha lá na tribuna do lado da cabine de imprensa, no Pacaembu. Que foi tudo para o espaço, que está sendo feito um estádio novo lá. Mas estava lá, cadeira reservada ao Dr. Paulo Machado de Carvalho, e o estádio estava lotado, mas ninguém sentava lá o bumbum na cadeira que tinha o nome do Dr. Paulo, porque ele podia chegar a qualquer hora, estava vivo ainda, e podia sentar. Muito bom. É isso. Nesse caso aí, tem uma poltrona lá no avião que vai para o Catar. Cadeira reservada ao bumbum do Pedro. Agora, como é um avião grande, e pode chamar 26, pode ser que surja um outro nome e tal. Eu não vejo que vai surgir algum nome assim impactante. Poxa, esse não estava nos planos, foi por causa desses 3 últimos jogos aí que o cara arrebentou, que ele vai chamar. Acho que não é isso. Eu acho que ele não vai fazer isso. Né? Porque depois que ele o Tite anunciar a convocação final, aí vai ser a imprensa investigativa, vai começar a analisar as pequenas passas, mas as grandes incoerências. Falou isso, mas fez isso. Falou que tinha que ir dessa maneira, mas levou de outra maneira. Ou não é assim? É assim que vai acontecer. A gente sabe disso. E começando, eu estou batendo na tecla aí, começando com o Daniel Alves. Ele vai ter que arranjar um discurso legal, que pelo menos seja defensável, dizendo por que ele levou. Levei pelo número de títulos, eu não posso deixar fora. Foi o que disse o técnico do Pumas. O jogador mais ganhador do mundo não pode ficar fora de uma Copa. Ele vai para o Mundial, disse o técnico do Pumas. Talvez tenha informação que a gente não tem. Professor, o Pumas, eu estou acompanhando, eu estava falando até para o Bruno, acompanhando. O Pumas estava na zona de rebaixamento, subiu. Se o Pumas ficar entre os 8 até a Copa do Mundo, no campeonato lá, clausura, abertura lá que eles falam no México, Daniel Alves vai para a Copa. É que o Puma estava na zona de rebaixamento. Se o Puma ficar entre os 8, primeiro sair da zona,
Pode ter certeza que ele tá jogando de meia lá. Então, ele vai ter que ter algum argumento. Ó, ele ficou entre Melhorou. os chegou lá, o time estava numa grande pindaíba com ele, o time subiu. Não, mas o que eu falo, Wander, é que a gente sempre Subiu, fala agora que rede subiu, tá 2 social. pontos O Bruno mesmo tem essa teoria. A rede social interfere muito. Sim. Hoje nos clubes. Para demitir treinador, para não demitir. A rede social também não interfere na seleção brasileira? Aí Mas tem vocês uma acham coisa. que não? Porque, ó, o que eu digo é só o seguinte, eu acho que também que o Gabigol não vai pra Copa, concordo com o Vamp, acho que o Tite não gosta do jeito do Gabigol. Agora, o Vamp cravou, ele não vai pra Copa, porque o Tite disse, por isso que começou o assunto. Não posso deixar claro que eu não vou levar o Gabigol, um jogador desse nível, eu não posso tirar chances de que ele possa ir pra Copa. Agora, o Gabigol destrói na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores. É um apelo popular que vai ser gigante. Isso não interfere em seleção brasileira? Vocês acham que interfere só em clube, eu rede acho social? que não interfere, porque ele vai ter que olhar para os olhos do elenco. Tá certo? Ele tem alguns jogadores nessa posição, para essa função, que ele tem trazido sempre. Né? Então, existe o chamado espírito de corpo. Se ele deixa o Bruno fora, que esteve com ele o tempo todo, deixou claro que ele seria pelo menos o banco, pelo menos uma alternativa, se não fosse titular, né? Porque aí não vai. Mas aquela alternativa seria o Bruno. O elenco todo sabe disso. Aliás, sabe até quem vai. Tá aí o irmão do Arana, que falou, eu não esqueço, que falou que meu irmão sabia que seria convocado ou queria para a Copa, né? Mas sofreu uma contusão e não vai. Então o jogador sabe. Aí tira o cara e aparece. Nada contra o que chegou, não é isso. Mas no grupo, ele é duro. A cabeça dos caras. Poxa, contava, Bruno ficou com a gente aí o ano inteiro, nas últimas convocações. Ele não fez nada que pudesse justificar a exclusão dele. O outro sim, jogou, como o Aymar falou, foi um sucesso na final A, sucesso na final B. É a mesma coisa que a gente critica quando não escolhe, é o oposto, né? Quando não escolhe o melhor jogador do jogo final. O Asmar foi o melhor em campo no jogo final, mas escolhemos o Piperno pelo conjunto da obra. Pelo conjunto da obra. E a gente discute isso. Né? Não aceita. Alguns aceitam, outros não. Então eu acho que o Tite tem problemas para poder fazer os discursos para justificar a escalação final. Lembrando, Piperno, antes de você falar, que o Gabigol tem o mesmo número de gols do Pedro na temporada. 24, só que lembrando também que ele foi muito mais titular que o Pedro. O Pedro ficou muito mais no banco do que o Gabigol. Então, se você for pegar média também de gols, o Pedro tem uma média com certeza bem superior, além de ser o cara que está decidindo, craque da Libertadores, artilheiro da Libertadores. Eu acho que há muito tempo que não deve ter um artilheiro de Libertadores tão isolado quanto o Pedro, né, Bruno? Acho que sim. Ele tem 12 gols contra 7 dos vice-artilheiros. Mas tem uma coisa. O Gabigol, eu também acho que ele não vai, mas eu acho que ele está naquela lista lá de 35, enfim. Então, o Gabigol, ele já tem um histórico de seleção com o Tite. Aí, nesse cenário, nessa hipótese aí que o Pilado colocou dele, arrebenta na Copa do Brasil, faz 3 gols lá na final da Libertadores e tal. Né? Como é alguém que já tem um histórico, já foi convocado várias vezes, eu não descartaria. É diferente, por exemplo, de um cara como o Scarpa, que o Tite lembrou outro dia. Ora, o Scarpa foi convocado para a seleção uma vez. Então, esse não tem chance. Foi com quem o Scarpa? 2017. Mas só uma convocação só com o jogador do Brasil. Foi. Um jogo aquele. Então, veja, esse tipo de jogador que não construiu história na seleção, acho que está fora. Por mais que o técnico, né, comente o nome dele, eu acho até que o Tite... Eu gosto muito do Tite, mas eu acho que ele foi um pouco discreto nisso. Piperno, só te interromper rapidinho, porque a gente vai entrar no ar na rádio. Estamos no ar, hein? Estamos no ar na rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV e no YouTube, claro, né? Falando sobre o jogão de hoje, Flamengo e São Paulo, pela Copa do Brasil, o jogo de volta no Maracanã, o Flamengo que construiu a vantagem no Morumbi, vencendo por 3-1. Piperno, você está falando aí sobre a situação da seleção brasileira, porque surgiu o assunto de Pedro na seleção, se o Gabigol tem chance, e o Piperno está falando sobre isso. Então eu acho isso. assim que, por exemplo, o Gabigol, hoje, ele tem chances remotas. A não ser que ele faça, nossa, isso tudo que a gente falou há pouco aqui, destrua a final de Copa do Brasil, Libertadores, e seja um cara dessa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, aí sai da normalidade dele, do padrão recente de atuação, e joga muito mais e convence o técnico. Mas isso tudo beneficiado pelo fato de que ele já tem um histórico de seleção. Agora, um jogador que não tem esse histórico,
como um Scarpa, alguém que está chegando agora, mas pode fazer 10 gols de bicicleta por jogo até o final que não vai. Sobre as redes sociais, ela interfere muito no futebol. Acho que muito mais em dirigente do que em treinador, né? O dirigente, ele é mais político. Tem o treinador que, às vezes, ele vai muito porque ele não se sente seguro, aí ele vai no que todo mundo está querendo, ele não se sente seguro no cargo, ou seguro até nas decisões dele, aí ele é mais influenciável. Acho que o Tite não é muito influenciável com rede social, eles sabem tudo que acontece, eles sabem tudo que é discutido nos programas, eles veem vídeo, veem tudo aqui, vê até os cortes que tem aqui no nosso canal, em todos os outros, eles veem tudo mesmo, sabe porque o Marcos me contou lá eles veem tudo. O Marcos me contou lá na janta da CBF, que ele perguntou, Marcos, o Vampeta torce contra mesmo? Vocês torcem contra? O Marcão falou, não, nós não somos contra não. O Vampeta brinca, Tite. Eu tô brincando não vai ganhar. Você falaria na cara do Tite que você torce contra? O quê? Você fala, o Tite quê? não, falei pro presidente da CBF, pra aquele ser egoísta querer ganhar de novo. Se ele já ganhou uma. Se o Tite te pergunta, Vampeta, tu torce contra mesmo? Torço. E falo pro Brasil todo. Não é só pro Tite, não. Por quê? E falo mais, não é só eu não, viu? A turma toda de 2002, eu que sou maluco, eu falo na televisão. Sim. Teve alguns deles que falam assim pra mim, pô, mas você pode falar, eu não posso. A pessoa fala um negócio desse. Estrelas mesmo. Torcida não ganha. Pergunta pro Filipão. E nem perde. Pergunta pro Filipão. E tem mais. Se ganhar e depois. Chupa o Vampeta. Empatou, viu? Tá 1-1. É isso, você ganhou os caras ganharam uma. Não vou me passar, não, tá empate. Até eu acho que eles sabem tudo que é discutido, eles sabem todos os nomes que são falados, mas assim, o Tite em si, ele não se influencia muito por isso. Assim, ele já teve vários nomes que foram pedidos que ele não chamou, eles têm as informações, eles sabem o que está sendo discutido, mas o Tite, ele normalmente não, acho que dificilmente, acho que nenhuma convocação ele foi influenciado por onda assim de rede social. O Pedro ele está indo para a seleção por uma característica bem específica, por ser um jogador de área, por ser um pivô ali, um cara de presença de área, alto, é mais pela característica do que pelo... Se ele nem precisaria estar jogando tão bem para ter oportunidade, ele precisaria estar jogando bem, com algum ritmo. Ele queria ter um cara com essa característica, apareceu o cara que E quando deram uma buscava. forçadinha no Rodinei, aí o filho dele explicou porque ela está jogando bem, mas para essa característica que ele tem não casa com aquilo que a seleção precisa. Mas ele é ótimo, é maravilhoso. Certo? Aí também. Mas para nós não interessa. Como é que é? Muito bom. Mas para nós não interessa. Não vai falar que é ruim, né? Mas É isso. Professor, esse jantar deu o que falar, né? Aí eu, aos poucos, vou soltando até a Copa, vou soltando tudo que aconteceu nesse jantar. Aí eu estava com o Marcos. Tem mais coisa. Tem um monte, até a Copa. Copa em novembro. Isso é o jantar da comemoração dos 20 anos do Penta, que o Vamp já revelou treta que teve, briga. Tudo. Qual é a revelação de hoje? O povo do outro lado, o ouvinte, o telespectador, quer saber tudo. Mas é que vamos ter capítulos. Vai ter capítulos, Aí o Marcos estava assim, né, pilhado? Eu falei, fica torcendo pro Alisson. Tu tá careca e velho. O Alisson é bonito. Não vai fazer mais propaganda nenhuma. Pensando bem, é verdade. Pedro é o principal jogador do futebol brasileiro hoje? Eu acho que o Pedro é o segundo principal. Eu ainda acho que o Scarpa, na média, tá melhor que ele, mas assim, é muito taco a taco. Mas eu hoje ainda acho, pela média, o Scarpa um pouquinho melhor que o Pedro. Agora o Pedro cresceu demais, virou... Aí sim, quando você falava aqui, é que no Flamengo tem uma Arrascaeta, né, gente? Também dizer, é duro, mas o Pedro hoje é um dos maiores jogadores do Brasil, sem dúvida. E se alguém disser que é o melhor também, não dá pra ficar brigando. Mas acho que ali, Arrascaeta, Pedro e Scarpa é uma questão de gosto, e eu acho que em termos de necessidade pro time, acho que hoje o Scarpa é mais fundamental pro Palmeiras do que o Pedro, que é muito útil pro Flamengo, do que o Arrascaeta, que é muito útil pro Flamengo. Então vai. Se for 33, 34 pro Scarpa. Pronto, para ficar bem equilibradinho. Eu acho que assim, a gente não pode considerar enfim, o jogador de futebol como o funcionário do mês lá da rede de lanchonete. Então, você nunca viu esse funcionário lá, né? Hoje, Calma aí, Piperno. A gente tá voltando. Olha aí, a gente vai voltar pra rádio Jovem Pan, né, Flávio Prado? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. O Piperno falando sobre essa situação. Pedro é ou não o principal jogador do futebol brasileiro hoje? Então, acho que apito amanhã. Vai travar o jogo, vai travar tudo. Eu achei que o jogo ia ser bom, já não vai ser mais. É assim que nesse período curtinho, de agosto, setembro, o Pedro foi quem jogou melhor.
Agora, analisando a temporada toda, veja, no primeiro semestre se discutia muito sobre o Veiga. Um dia eu falei, olha, eu acho que o Veiga, nesse momento do primeiro semestre, ele vem jogando que os outros, mas eu acho o Arrascaeta um cara mais talentoso. Se fosse escolher um, eu escolheria o Arrascaeta. Mas ok, estão lá jogando o mesmo plano. Tá. Agora, o Veiga já não teve lá uma série de lesões. Não, tá falando Veiga. Não, porque no primeiro semestre. Nesse segundo semestre, o Veiga machucou e tal. E, de fato, você pegar do começo ao fim do ano, o Scarpa tem uma média melhor que ele, até porque o outro também ficou fora há algum tempo. Então, eu ainda... Olha, se eu fosse escolher um dos três pelo ano todo, pelo que fez e tal, eu gosto muito do Arrascaeta. Mas também acho que há um empate técnico aí. Não. Mas eu escolheria o Arrascaeta como o melhor de todos. Você acha que o Arrascaeta é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro? Acho. De momento, porque eu também, de qualidade eu acho também. Mas de momento você também acha? Aí volta porque qualidade eu também acho que aí volta indiscutível. a questão do funcionário do mês. De um mês e meio para cá, agosto, setembro, Pedro. E depois dele o Scarpa. É que o Scarpa ainda deu azar, quer dizer, azar, entre aspas, né? Que ele, por conta daquela expulsão, né, boa e tal, boa, ele acabou ficando fora de um confronto muito importante. Então ali também era um jogo para ele se fazer prevalecer. E veja como faz falta esse jogo. O Tite acaba de citar o Scarpa, né? Imagina se o Scarpa tivesse levado o Palmeiras a uma classificação. Provavelmente o Tite não apenas citaria, mas estaria acompanhando com mais atenção. Aí vai acompanhar do jeito que... Mas não vai colocar. Não. Eu também acho que não. Mas ele perdeu a chance de plantar a dúvida. Pergunta, no lugar de quem, né? Para resumir, Scarpa um degrau acima do Pedro. Estou falando no momento. E outra coisa, o Flamengo está jogando melhor que o Palmeiras. O Pedro recebe boas bolas, barra Arrascaeta. Então, mas agora, os dois estão vivendo um bom momento. É o momento, né? Que não é campeonato, história, não é nada disso. Momento, o Pedro está muito bem e o Gustavo Scarpa, que vai embora. Sabe? Porque o padrão é o seguinte, vai embora e aí é só pegar aí, consultar o Google. Né? O cara que vai embora caiu com pouca qualidade, já está pensando lá no Rei Charles. E aquele negócio todo. E não é o que está acontecendo. Realmente, desde maio, quando o Bate-Pronto revelou aqui que o Gustavo e a família e a mulher queriam morar na Europa, já estava bem, mas ele continuou jogando bem. Bem, melhorou. Quebrou um galhaço pro Palmeiras em alguns jogos, jogou de zagueiro, lateral, ele fez um monte de coisa, falta, fez tudo. Então eu acho que nesse conjunto aí, mas é um momento, não é um momento recente, ele está um degrau acima do Pedro, que é muito bom. Mesmo você tendo achado um absurdo ele ter optado por morar numa cidade medieval na Inglaterra, jogar Premier League, você não gostou, eu sei como é que você é. Você ficou revoltado, mas você entende, né? Eu coloco o Pedro na frente do Scarpa. Eu acho que eu sou o também, único. eu coloco também. Você também, Bruno? Também. Pô, o Pedro tá sendo muito decisivo. O Pedro faz gol de tudo que é jeito, o Pedro dá assistência. O Pedro tem isso, ele não é só um cara que tá fazendo gol. Ele tem dado assistência, ele tem deixado o Gabigol na cara do gol várias vezes. Uma comemoração e o Gabigol não tem aproveitado. A comemoração dele saudando, né? Aquilo maravilhoso. Ele é um centroavante com muito recurso. Ele é um cara muito diferente que tá numa fase absurda. Até você perguntou do Pedro Caleri, claro, você perguntou porque o jogo é Flamengo e São Paulo. Eu acho o Caleri mais comparável ao Cano, acho que eles são bem parecidos, é o cara de último toque ali, o finalizador, o Caleri mais alto que o Cano, então melhor no alto. Acho que Caleri e Cano são equivalentes, são dois finalizadores, basicamente. O Pedro não, o Pedro ele não é só um finalizador, né? Ele é um cara que sai da área, trabalha, tem qualidade, arma jogo, ele é muito bom, né? E um cara que acabou ficando para trás nessa discussão de melhor do Brasil, que era o melhor disparado, mas o time não ajuda, aí você tem que ver que o time colabora muito ou afunda, é o Hulk, né? O Hulk, ano passado, foi de longe o melhor jogador do Brasil. Esse ano, o time dele não o ajudou muito, não. Mas ele ajudou, Bruno? Assim, acho que ele depende também, como quase todos, do que o coletivo leve o cara para cima, né? O Hulk acabou prejudicado por isso, né? Ele é um jogador que muitas vezes ele levou o Atlético nas costas, ele caiu agora de produção, é verdade, mas naquele confronto com o Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil, o jogo do Mineirão,
O Atlético ganhou por ele, assim. Ele decidiu aquele jogo quase tudo, que né? fez gol, fez toda a jogada do outro. Agora ele também teve uma queda, mas também acho que o time tem muito a ver com isso. O time tá mal, atrapalhou ele. Eu acho que a gente deveria, não ter a liberação dos áudios do VAR, deveria ter liberação de áudio de reunião de cartola para escolher treinador. Eu queria ouvir a reunião do Atlético que resolveu escolher o Turco Mohamed para ser técnico do Atlético. Quais os argumentos que eles tiveram para isso? O cara é segunda linha na Argentina, ele nunca foi técnico nem na Argentina, foi lá no México. Entendeu? Essas coisas assim, eu queria entender qual é o critério. Deveria ser liberado o áudio. O Atlético é fácil, estrangeiro. Aí então, o que tem? Esse não quis, esse não quis, esse não... tem esse aqui, alguém ofereceu. Isso, que é um absurdo. Então, isso deveria ser liberado, porque é uma vergonha. Eles trouxeram um técnico, para maior respeito por ele, então, uma história de vida fantástica, teve aquela história do filho dele. Sim. Tudo bem, foi um bom jogador, chegou até na seleção argentina, mas como técnico, é um técnico de segunda linha. Não dá para você pegar o Atlético Mineiro com o elenco que tem um técnico que era amigo dos caras. Bom, não dá, gente. Esse tipo de coisa, esse tipo de responsabilidade tem que ser cobrado dos caras. Tem que ser cobrado. Como é que você põe um técnico desse nível? Como é que você coloca um técnico no Santos e 40 dias depois ele não serve? Então, quem trouxe... 8 jogos, né? O Lisca teve 8 jogos. Então, você tem que demitir o cara que trouxe ele. E se foi o presidente que renuncie. Porque é uma irresponsabilidade você fazer um negócio desse. É irresponsabilidade. Não pode. Isso tem que acabar. Eu já falei, eu defendi muito técnico estrangeiro, agora defendo árbitro estrangeiro, gestor de arbitragem estrangeiro e principalmente dirigente estrangeiro. Isso é uma irresponsabilidade. Por que o Turco Mohamed virou técnico no Atlético?